Bom dia, alunos e alunas, bem-vindo à aula de Física, que hoje o tema vai ser força de contato, força de campo e força gravitacional. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Força de contato. Bom, a força é tudo aquilo que altera o estado de movimento de um corpo, ok? E para que isso ocorra, né, tem que existir pelo menos dois corpos interagindo, né? Eles podem interagir por contato ou por campo. Primeiro, vamos ver por contato, como é que se dá essa interação e como é que a força aparece nessa história. Vamos lá? Então é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um exemplo bem simples, eu tenho três corpos aí, né? O martelo, o prego e o bloco de madeira. São três corpos que, ao dar a martelada, a força interage com os três ao mesmo tempo. Mas não é necessário mais do que dois para que a força exista. Então nós vamos só focar aqui na interação entre o prego e o martelo, né? Vamos focar nessa interação, na força que age. Ora, o que acontece? A força, ela é uma interação entre corpos e quando ela ocorre por contato, a força só vai existir no momento do contato. Então, antes do martelo encostar no prego, não existe força. Não existe força aí agindo, certo? A força vai existir no momento do contato e só no momento do contato. Então, por enquanto, o martelo ainda está se guiando, está chegando no prego, ainda não tem interação por contato, portanto, não tem força, ok? Ó, agora, nesse instante, no instante em que o martelo toca o prego, aí sim nós temos a existência da força. E é só nesse instante, ok? Então aqui os dois corpos estão interagindo por contato e a força se dá nesse momento. Eu não tenho força antes, eu não tenho força depois. Eu tenho força nesse momento, aí nesse instante, ok? Então ó, é no momento do contato em que a força se manifesta. Depois do contato, acabou a força. Não tem mais força, já era. Tudo bem? Então a força só existe no momento da interação, né? E se essa interação for por contato, então a força só vai existir durante o contato entre o prego e o martelo. Vou dar um outro exemplo aqui. Olha só, um jogador chutando a bola. Bom, eu já ouvi falar, por exemplo, o jogador tem muita força na perna, como se a força estivesse com ele, né? Ele tem a força, é o He-Man, ele tem a força. Aí o que acontece? Então ele dá um chute na bola, essa força que ele tinha passa para a bola e a bola entra em movimento. Aí essa força vai gastando, vai gastando, vai gastando até que a bola para. Nada mais errado. Não tem nada a ver com a física isso daí, né? Isso é um conceito completamente equivocado. Primeiro, ninguém tem a força. A força, só o cara tem energia, tem um monte de coisa, mas força não. A força só existe no momento da interação. Então, quando um jogador chuta a bola, a força surge no instante em que a chuteira toca a bola. É só nesse instante. No instante do contato, né? Quando essa interação é que existe a força. Então, quando o jogador chuta a bola, quando a chuteira está em contato com a bola, aí sim existe a força. E você pode perguntar, mas professor, a bola vai para frente como, né? Se não tem mais força. Ela vai por inércia, seu estado de movimento foi alterado e ela tende a permanecer nesse estado de movimento agora. O que acontece? Quando ele chuta, eu posso dizer que ela adquiriu velocidade, aceleração, posso dizer que ela adquiriu energia cinética, mas eu não posso dizer que ela adquiriu força, porque a força só foi no momento do contato, ok? Bom, eu posso dizer sim que a energia cinética foi diminuindo, por isso ela parou. Aí, ok. Agora, falar que a força foi diminuindo, por isso ela parou, isso aí está equivocado, isso está errado, tá? Não vamos confundir força com energia cinética, beleza? Bom, agora, será que mesmo sem encostar eu consigo produzir força? Será que a força existe entre dois corpos que não se encostam? Sim, existe, porque a interação pode ocorrer à distância. Como assim, professor? Vamos por exemplo. Olha, quando isso acontece, quando um corpo não encosta no outro e mesmo assim existe força, a gente chama isso de força de campo. Vamos lá? Olha só nesse exemplo. Eu tenho um ímã e um parafuso, que estão próximos. Existe aí uma força
que vai atrair o parafuso. Se você segurar um ímã e um parafuso próximos dos outros, você consegue sentir essa força aqui de atração, né? E o prego, o parafuso e o ímã, eles não estão necessariamente em contato, né? Mesmo assim, existe uma força de interação entre os dois. Novamente, eu tenho dois corpos interagindo, agora à distância. Quando dois corpos interagem à distância produzindo força, eu digo que isso é uma força de campo, onde não precisou do contato, né? Essa aqui é de natureza magnética, né? Então, o magnetismo do ímã gera essa força de atração entre o ímã e o parafuso, ok? Então, se não tiver contato, se tiver contato, força de contato. Se não tiver contato, força de campo, né? A força magnética é um exemplo, mas não é o único, tá? Existem três tipos de força de campo: a força magnética, que age à distância, a força elétrica, que também age à distância, então de cargas elétricas, não precisa estar encostado para que haja interação de forças, e a força gravitacional. A força gravitacional também não é necessário que esteja encostado para ela ser produzida, né? Então vamos se ater a ela. Bom, a força gravitacional, deixa eu falar uma coisa aqui. A força gravitacional, ela se dá em qualquer massa gera força gravitacional. Até uma massa pequena gera em volta dela uma força gravitacional, né? Por exemplo, dois pedaços de giz. Dois pequenos pedaços de giz. Gera uma força gravitacional? Gera. Igual o ímã e o prego? Só que a intensidade é tão pequena, que é praticamente nula. Você não vai sentir nenhuma força de atração entre dois corpos de massas pequenas. Então, professor, o que seria uma massa grande? Será que dois trens carregados, será que tem uma massa que gera uma força gravitacional significativa? Ora, dois trens carregados são massas consideráveis, né? E geram sim uma força gravitacional, porém ela ainda não é significativa, porque mesmo dois trens carregados ainda não é uma massa significativa para produzir uma força gravitacional perceptível. Somente grandes corpos é que vão produzir forças gravitacionais perceptíveis, né? Como os grandes asteroides, cometas, planetoides, planetas, estrelas. Esses corpos que são extremamente grandes, têm uma massa muito grande, vai gerar uma força gravitacional bem significativa. Bom, a Terra é um desses corpos, né? Um planeta com uma massa muito grande vai gerar à sua volta um campo gravitacional. Então, a massa, ela preenche o espaço com esse campo gravitacional à sua volta. Assim como uma lâmpada preenche de luz à sua volta, uma flor preenche o espaço em volta com o seu cheiro, a massa preenche em volta com o campo gravitacional. E tudo que tiver dentro desse campo gravitacional vai sofrer uma força de atração. Então, a Terra, como é uma massa muito grande, vai gerar à sua volta um campo gravitacional. Então, em volta da Terra existe um campo gravitacional que atrai tudo para o centro da Terra, né? Como não vai chegar até o centro, tudo vai parar na superfície. Então, essa força gravitacional traz tudo para a superfície, é uma força que puxa tudo para a superfície da Terra, né, em direção ao centro. Bom, essa força ela tem mais intensidade quando está próxima, e à medida que a distância é maior, ela vai perdendo, ela vai diminuindo a intensidade da força. Igual do ímã e do parafuso, né? Se você deixar pertinho, a força é maior. Se você vai afastando o ímã do parafuso, a força vai diminuindo. Isso também acontece na força gravitacional. Quanto mais próximo, maior a força, maior a interação, maior a intensidade dessa força. Quanto mais distante, menor a intensidade da força gravitacional. Essa força, como se trata aqui de massas muito grandes, ela age a quilômetros, né? A unidades astronômicas aí ela ainda é significativa. Por exemplo, a Lua, né? Ela poderia estar errante aí pelo espaço, né? Poderia estar. Por que ela não está? Porque ela está presa devido à força gravitacional da Terra. Então, a força gravitacional da Terra, né, mantém a Lua orbitando em volta dela.
Se não houvesse a força gravitacional de atração entre a Lua e a Lua ia embora aqui, ó, ia embora. Por que que ela não vai? Ela sairia pela tangente aqui e ia embora espaço adentro, mas ela não vai, porque essa força gravitacional prende ela aqui, fazendo ela orbitar em volta do planeta. Ok? Então, é uma força que age à distância, né? Ah, é uma coisa interessante também, ó, a força gravitacional com que a Terra atrai a Lua tem a mesma intensidade da força gravitacional com que a Lua atrai a Terra, certo? São forças de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Né? Assim como a Terra atrai a Lua e faz com que ela fique orbitando em volta da Terra, a Lua também gera uma força de atração em relação à Terra, né? Essa força, por exemplo, controla as marés, né? Porque ela não, essa força não vai atrair a Terra até a Lua, nem a Lua até a Terra, né? Porque ela está em movimento. Se estivesse parada, se a Lua estivesse parada, com certeza ela cairia em cima da Terra, né? Mas ela não vai cair porque ela está em constante movimento, em alta velocidade. E acontece o seguinte, apesar de não parecer, a Lua está em alta velocidade em torno da Terra. Parece que quando a gente olha no céu, parece que ela está parada, né? Não está parada não, está em uma velocidade bem considerável. E o seguinte, quando ela passa aqui, ó, essa força gravitacional, né, devido ao movimento, ela não vai cair aqui, nem atrair a Terra, nem a Terra vai até ela. Essa força se mantém ela orbitando em volta. Porém, olha só, essa força gravitacional, ela consegue puxar aqui, ó, ela consegue elevar o nível da água, né? Foi essa força gravitacional da Lua que faz, ela aumenta, ela traz para cima, que ela faz avançar a massa de água dos oceanos, né? Porque a mar é líquido, né? Então está mais vulnerável a essa força. E isso explica o fenômeno da maré alta. Então, por exemplo, quando a Lua está nessa direção aqui, ó, a maré sobe, essa força gravitacional puxa a água, fazendo aqui a maré subir. Então, em certa parte do dia aqui, ó, a Lua vai produzir a maré alta, né? Enquanto do outro lado a gente vai ter a maré baixa. A Terra gira e o negócio vai se invertendo, ok? Bom, por hora é só e eu aguardo você no próximo vídeo, ok? Um abraço a todos e até lá!